Nas eleições de 2020, foram eleitos 234 representantes de povos indígenas, sendo 10 prefeitos, 11 vice-prefeitos e 213 vereadores. 13% desse total são mulheres, apenas 31 mulheres indígenas, segundo dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. No Elas Pautam de hoje, a pergunta: por que o indígena e a mulher indígena são subrepresentados? E quais as consequências para a sociedade, para o meio ambiente? Eu recebo no estúdio a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, e a deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, participa do nosso programa pela internet. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela presença também da deputada pela internet. Deputada Joênia, eu começo pela senhora. Por que a subrepresentação das mulheres e, em particular, da mulher indígena? Aline, nós temos uma série de desafios ainda a enfrentar em relação aos povos indígenas para exercerem e acessarem seus direitos civis e políticos, que leva desde a falta de informações, o difícil acesso às informações, a questão geográfica, onde os povos indígenas estão localizados, por exemplo, na Amazônia, onde estão mais de 98% das terras indígenas, tem uma diversidade muito grande das áreas de deslocamento, meios fluviais, muitas terras indígenas são acessadas até mesmo por meios aéreos. Então, ainda tem um desafio grande de ter políticas específicas para que chegue até os povos indígenas. E uma delas é a informação aos direitos civis e políticos. Mas também a gente enfrenta uma questão que é enraizada pela base do Brasil, que foi criado na questão de um país que foi colonizado. E aí ainda tem racismo muito grande em relação aos povos indígenas. As mulheres indígenas, por exemplo, têm já esse desafio de romper com um pensamento de machismo e até mesmo classismo, muitas vezes, que não deixa chegar a representações importantes. E para as mulheres indígenas, ainda mais, porque além de estarem muito longe dos centros urbanos, que geralmente concentra esse acesso às informações, mas também para debate, para justamente exercer seu direito político, ainda preciso enfrentar a violência da questão do gênero político, digamos assim, a violência política sobre o gênero, mas também a questão da discriminação racial que os povos indígenas enfrentam até hoje, principalmente quando se deparam com disputa sobre seus direitos, a questão da demarcação das terras indígenas, que muitas vezes ocasiona a disputa sobre terras e exploração dos recursos naturais, e isso faz com que se afastem um pouco da questão da disputa dos poderes políticos. Mas ainda, mesmo assim, os nossos direitos, digamos, reconhecendo a nossa diferença cultural, foram recentes com a nossa Constituição de 88, que nos possibilitou, inclusive, a romper com essa subrepresentação, até mesmo para defender os nossos direitos constitucionais, rompendo com aquela questão da tutela, que antigamente era exercida pelo órgão indigenista federal, e que hoje nos dá a legitimidade civil e processual para defender os nossos direitos, inclusive nos espaços que cabe qualquer um cidadão e cidadã brasileira. Então, assim, questão política ainda é recente para os povos indígenas, mas ainda tem um desafio a enfrentar, que são as políticas públicas específicas para que realmente possa exercer seus direitos civis e políticos. Ainda falando sobre representação política feminina, a pergunta agora é para a deputada Tereza Nelma pela internet. Deputada, as mulheres recentemente lutaram para incluir na lei fundos específicos para as campanhas femininas. Ainda não é, deputada Joênia, fundos específicos para a mulher indígena. Nós estamos no caminho certo? O caminho é muito lento? O que falta pela frente? Olha, o caminho é lento ainda. Nós temos, assim, uma dívida histórica da sociedade, uma dívida histórica sobre essa questão da representatividade feminina. Imagina você que até 2018 a Câmara
e o Senado tinha no máximo 10% de representatividade. Só em 2018, graças às cotas, tá certo, dos 30%, nós tivemos acesso ao recurso financeiro e aí nós chegamos a 79 colegas deputadas federais. Então, você veja o quanto esse poder ainda não está sob a responsabilidade das mulheres. Ainda são os homens que definem para onde nós vamos. Ainda são os homens que ditam qual o destino e qual o modelo. E quando a gente se rebela um pouco, o que nós temos conhecimento desta causa, a gente muitas vezes é alijada do processo. E aí eu conto muito com essa efetividade da ação dos partidos políticos como PSDB, MDB, PT, PSB e outros, que têm tido uma atuação ainda tímida, mas de mulheres no partido, com a sua Secretaria de Mulher. E na Câmara, a Secretaria da Mulher e a Procuradoria da Mulher, que tem tido uma ação efetiva na garantia de direitos e na expansão de espaços que nós precisamos. O grande desafio nosso é 90 anos da conquista do voto feminino, né? 1932, votar. Tudo bem, a gente vota. E ser votada por mulheres? Eu sou favorável que esse ano, cada vez mais, a gente faça uma grande campanha, que toda a nossa discussão, que todas as nossas campanhas políticas de eleições de 2022 seja votada para dizer assim: mulher, você é a maioria da população. Mulher, você é a maioria do eleitorado. Por que você não vota em mulher? Por que nós mulheres não já estamos com o maior número de representatividade nos poderes, quer seja executivo e quer seja legislativo? Então é um grande desafio, Aline, que nós temos pela frente. E como tão bem falou Joênia, nossa deputada Joênia, que muito representa o povo indígena, mas nós precisamos mudar muito a cultura. Precisamos acabar de vez com o preconceito, com o racismo e valorizar e reconhecer os direitos dos povos indígenas do nosso país. Nós temos que valorizar e prestigiar todo o nosso povo indígena. Quando alguém vem para mim e diz assim, no meu estado, que a aldeia indígena incomoda, ou que um quilombo incomoda, por que incomoda? Se antes de você chegar no município ele já existia. Entende? Então, a gente precisa continuar trabalhando e apoiando todas as ações afirmativas e assertivas da questão da representatividade da mulher. Vou entrar agora na questão da violência política. Nós estamos em fase de pré-campanha e a violência política atinge as mulheres também. A senhora apresentou queixa à Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados e à Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados sobre ataques à sua rede social. Como é que foi? Eu tive conhecimento através da minha assessoria de comunicação que havia um post circulando nos grupos, principalmente no Instagram, né, que falava de uma disputa sobre candidaturas para a próxima eleição, que colocava uma imagem de uma indígena e falava de uma forma bastante agressiva, violenta, diretamente atingindo a minha pessoa como indígena. Dizia, não usar nem a palavra indígena, dizia Índia, o que você está fazendo aí nesse Congresso Nacional que não faz nada, dá vaga para outro. E hoje então, a gente já tem um entendimento de que índio e Índia são os nomes errados, são pejorativos. Mas não é nem por causa disso. É o ataque de eu ser mulher indígena, porque eu, em tese, o que quer mostrar isso para quem está vendo esse tipo de propagação, né? É uma injúria racial, no caso, se enquadra na tipificação criminal e que dá a possibilidade de as pessoas acharem que eu não venho desempenhando um papel parlamentar que deveria estar e que, por isso, eu deveria sair
para dar para um espaço para outro homem, outro pré-candidato, outra pessoa, e não necessariamente nós, indígenas, mereceríamos estar também num espaço que é um espaço que é representação do povo, que cada cidadão, cidadã brasileira tenha possibilidade de chegar nesse espaço porque recebem a confiança e recebem voto para se elegerem. Então, querer me privar de um processo eleitoral porque eu sou indígena soa como uma agressão, violência política, por ser uma questão de ser uma mulher indígena, mas também me coloca numa situação, por ser indígena, de origem indígena, uma injúria racial. Além disso, foi mais além, que depois desse post teve o ataque tentando levar a população que viu essas mensagens, creio que o meu papel como parlamentar seria de um assistencialismo e distribuiria cesta básica, porque postou lá que, obrigada pela cesta básica. Então, fake news. Então, nós vimos 3 configurações aí. A questão da violência política de gênero, que ano passado a bancada feminina aprovou, juntamente com a articulação de vários parlamentares, uma lei que, se não me engano, é a 14.192, que fala justamente da prevenção do crime que é nesse o projeto tipo. da deputada Rosângela Gomes. Não estou lembrando quem é o autor, mas o 14.000 hoje foi aprovado, né? Então foi. Então, assim, 2021. 14.192 de 2021. Esse mesmo. Então, ele trata justamente dessa situação, de ver que é preciso prevenir essa questão da violência de gênero, buscar combater essas práticas e também a questão da fake news, que a gente está discutindo, inclusive, em vários momentos, assim, que é preciso tomar uma resolução. Inclusive, eu levei o caso, semana passada, para o ministro do TSE, o presidente do TSE, que recebeu, inclusive, a denúncia que eu já tinha apresentado, tanto na Polícia Legislativa, mas na própria Procuradoria da Mulher, como um exemplo. Então, eu solicitei para ele, inclusive, que houvesse uma providência, porque a questão das políticas, campanhas, nem começaram e já começaram a haver ataques desse tipo. E é necessário realmente prevenir e dar o exemplo. Então, eu, como a única parlamentar indígena aqui no Congresso Nacional, é preciso dar o exemplo para outras mulheres, outras candidaturas que vão vir aí pela frente, mulheres negras, quilombolas, as mulheres tradicionais, que isso não é normal, que a gente não pode banalizar diante de um ataque, diante de uma violência dessa, e que a gente precisa tomar conhecimento que existem medidas a serem tomadas, apresentar denúncias, tanto aqui na Câmara, como eu sou parlamentar, mas também na própria Polícia Federal, na próprios órgãos de ouvidoria, e que a gente não pode banalizar diante de um ataque desses. Por essa postura, eu quero dar o exemplo a quem vem recebendo ataque, ou quem vai receber ou não, mas é preciso que as autoridades tomem as devidas providências. Então, eu fui falar com o ministro Fachin para justamente que o TSE aborde a situação no olhar para a política, para futuros ataques, até mesmo vítimas indígenas, porque hoje a gente sabe que tem um grupo que foi criado para analisar, estudar, pesquisar sobre a população negra, em relação até mesmo acesso aos direitos políticos. E há toda uma expectativa que eu apresentei para ele também, para que também se criasse uma comissão, um grupo para se debruçar sobre as candidaturas indígenas também. Por que não? Especificamente das mulheres, dado que se apresentou, ele mostra um avanço que as mulheres e homens indígenas estão buscando, através da política, do exercício do direito à política, esse espaço de tomada de decisão para que os povos indígenas também façam parte. E não é nenhum absurdo, e a gente não está tomando vaga de ninguém. A gente está usando o nosso direito como cidadãos brasileiros da representatividade, não é? Para ter essa representação como qualquer um brasileiro. Não é que um homem não possa representar uma mulher, não é que uma mulher não possa representar o homem, mas no caso dos indígenas tem a questão das terras, a questão da etnia, a questão de você viver naquela natureza e ter os laços que só vocês têm com aquela natureza. Com certeza, falou muito bem, Aline. Eu vou passar para a deputada Tereza Nelma e
indagar exatamente sobre esse assunto, deputada Tereza. Qual a sua opinião e se a senhora já sofreu violência política nesse período pré-campanha? Qual a sua opinião sobre a questão da representação? Quem deve representar quem, que foi inclusive a deputada Joênia que colocou aqui essa questão. Olha, a representatividade precisa ser nossa. Nós, mulheres, queremos ocupar espaços de poder. Nós queremos participar das grandes decisões do nosso país e dos destinos do nosso país, principalmente quando se diz respeito à qualidade de vida, à justiça social, basta de racismo. Nós queremos, sim, estar à frente no poder, participando do poder. Eu já sofri, sim, violências políticas durante a campanha e pós-campanha. A campanha de 2018 eu ganhei para deputada federal, mas não tive acesso à televisão nem à rádio, ao programa de TV, porque os chefes políticos da coligação diziam que não adiantava investir em mim porque eu não ganharia. Então, foi cerceado meu direito de aparecer, de fazer campanha nas redes. E aí, a discriminação na política, a violência na política, para as mulheres brancas é uma realidade, é o dia a dia. Se você é jovem, você não sabe de nada, você é jovem. Se você já passa dos 40, dos 50, não, já está precisando renovar. A mulher nunca sabe onde ela pode estar, e nós sabemos. E isso é uma cultura machista, de dizer que mulher não gosta de mulher, que mulher não acredita em mulher, que mulher não vota, entende? Então, nós temos que acabar com isso, e mulher vota em mulher. Mulher confia em mulher. Então, a discriminação, quando a gente coloca quanto a nossas representatividade, quanto a nós chegarmos ao poder, é com a mulher branca, mas mais ainda com a mulher negra e mais ainda com a mulher indígena. A mulher indígena, para você ter conhecimento, Aline, só esse ano fizemos uma audiência sobre a violência nas aldeias indígenas. Nunca tinha havido isso, entende? Quando a gente conversa, a deputada Joênia diz assim, precisamos ter dados. Nós não temos dados das mulheres indígenas, porque o Brasil tem muita dificuldade em trabalhar com dados. E é com dados que a gente pode fazer novas políticas públicas. Como é que nós podemos avaliar a aldeia que está praticando a violência doméstica, a aldeia que está praticando a violência psicológica e a violência política? Então, nós precisamos, sim, fazer com que, além da Lei Maria da Penha, nós tenhamos também a lei da política, da violência política, que é a 1492, de agosto de 2021, ela ativa, que a gente tenha um sentimento de pertencimento dessa lei e que ela passe a ser vivida no dia a dia. Quais os mecanismos? Veja, há pouco tempo nós tivemos aquele caso daquela vereadora de Aparecida de Goiânia, da Camila Rosa. Eu fui até lá, eu fui fazer uma diligência em Aparecida de Goiânia e levei o documento dizendo para ele que o presidente da Câmara tinha praticado violência política e nós somos de apoio à vereadora. E, para nossa surpresa, a semana passada foi finalizado o inquérito da violência política sofrida pela vereadora Camila Rosa e nós ganhamos. Ganhamos porque pela primeira vez foi tipificada a violência política quando o presidente da Câmara cesseia a voz, desliga o som da vereadora. E ele só fez isso porque é uma mulher. Isso é que nos deixa mais triste ainda, porque essa discriminação, ela é muito grande, ela é vivida nas nossas carnes.
entende? Ela é vivida no dia a dia da deputada Joênia. Ela é vivida no dia a dia da deputada Tereza Nelma, da deputada Tabata, da deputada Dorinha. É como se nós tivéssemos dentro da política, no parlamento, como se fosse um favor. E não é. É um direito nosso. Nós temos que lutar. Eu fiquei agora me lembrando, Joênia, da Mieta Santiago, a mulher que em 1930, 31, quando Getúlio Vargas decretou que nós podíamos votar, ela entrou com mandado de segurança dizendo que tinha direito a ser candidata. Ela foi candidata, ela não ganhou, mas foi uma abertura de processo para nós, que em 1932 nós podemos ser votadas também. O Brasil, ele está no 145º lugar no rol de países, e de 192 países, da não representatividade da mulher no parlamento. E nós mudamos sim, Aline, com políticas afirmativas, e as mulheres são muito importantes nesse processo. Elas entenderem que essa transformação se dá com a nossa participação efetiva. É dizer, eu quero ser candidata, e não esperar por indicação de alguém, e não esperar por uma determinação de um grupo. Não, eu quero ser candidata. E isso é muito importante quando a candidata acredita no desafio e ela vai à luta e ela sai vitoriosa. Eu estou no finalzinho do programa, mas ainda quero abordar a questão das terras indígenas com as duas deputadas. Foi dada urgência a um projeto de lei do Executivo para que haja exploração econômica de terras indígenas. Como que a senhora vê esse projeto? Um absurdo, inaceitável, afronta todos os dispositivos constitucionais que protegem os povos indígenas. Hoje, inclusive, Aline, nós lançamos no ATL, Acampamento Terra Livre, uma carta aberta contra o PL 191. Essa carta é assinada por diversos parlamentares, inclusive a deputada Tereza Nelma aqui, que assina também junto com a gente, no sentido de dizer que a justificativa de uma urgência embasada numa guerra, que faltaria fertilizante como potássio e que a resposta à solução estaria dentro das terras indígenas, não se justifica e não se aceita. Diversos parlamentares se posicionaram já na tribuna dizendo que esses potássios, esses fertilizantes podiam sair de fora das terras indígenas, como em estados já São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, que já colocaram isso em disposição, mas a gente vê que é uma estratégia para colocar o projeto de exploração mineral, abrir possibilidade de exploração hídrica, inclusive dar autorização para passagem de leão com afronto, sem o direito de consulta prévia, livre e informada. Então é absurdo que vá para plenário uma urgência que não tem um texto, nem um parecer. Então uma urgência dessa não se justifica. O PL 191 não tramitou em nenhuma comissão, não teve parecer. E agora, a gente vê que a base dele é um pedido do presidente Bolsonaro dizendo que seria a prioridade do país. Eu acho que o país tem outras prioridades que não é resposta à exploração desenfreada dos recursos naturais dentro das terras indígenas. Os povos indígenas merecem ser consultados como determina a lei, a Constituição, a Convenção 69 da OIT. Nós vamos fazer valer isso nos debates, nos discursos. Estamos aguardando aí o posicionamento do presidente Lira, que ficou de criar um grupo de trabalho por 30 dias, mas até no momento não foi instalado, e esperar que a nossa sociedade brasileira também se manifestem, porque da forma que está o texto, o 191, ele traz sérios precedentes inconstitucionais, inclusive legislativos, que, ao meu entender, como advogada, como indígena e como parlamentar,
ele não segue o rito que deveria estar seguindo e tampouco obedece às normas do processo legislativo, quando não deveria ser um projeto de lei ordinária, em si haver um precedente que é um projeto de lei complementar, que a nossa Constituição já fala, né? Enfim, tem uma série de questões técnicas que deveriam ser observadas e não foram observadas nessa urgência do PL 191. Deputada Tereza Nelma, sua opinião também sobre o projeto de lei com urgência que autoriza a exploração de terras indígenas. A quem interessa esse PL precipitado? A quem interessa o PL 191? Não interessa ao povo brasileiro, aos indígenas. Interessa aos especuladores, interessa aos exploradores, aos empresários, entende? E a coisa mais triste, Joênia, é quando nós estamos numa reunião e um colega diz assim, mas por que eles estão achando ruim? Por que, deputada Tereza Nelma, a senhora está achando ruim? Porque só estamos regulamentando o que diz a Constituição. Não é verdade. Não está regulamentando o que diz a Constituição. Eles estão tomando, eles estão acabando com as aldeias indígenas. Eles querem acabar com os povos indígenas. E nós vamos resistir. Desde a primeira hora, que a deputada Joênia sabe que conta comigo, na trincheira de frente. Conta comigo contra totalmente esse PL. Esse PL não vai fazer bem ao povo brasileiro, principalmente aos indígenas. Então, não ao PL 191. É história quando eles dizem que estão só regularizando. Não. Isso é um desmonte dos direitos públicos, dos direitos dos cidadãos e cidadãs brasileiras. Então, não ao PL 191. Deputada Joênia sabe que tem todo o meu apoio. Deputada Tereza Nelma, muito obrigada pela participação no Elas Pautam. Deputada Joênia, muito obrigada também. Obrigada. E convidaremos a senhora, assim que o projeto for pautado, o mérito do projeto no plenário da Câmara dos Deputados ou, inclusive, no grupo de trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Aline. Um abraço para todos. O Elas Pautam conversou sobre a subrepresentação da mulher e particularmente da mulher indígena no Brasil. Muito obrigada a você que sempre acompanha o programa. A gente se vê na próxima edição.